Senhora Taísa, o seu esposo, o Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ele foi procurador-geral do INSS no governo do presidente Jair Bolsonaro. Boa parte dos contratos entre as entidades do INSS, dessas entidades laranjas, foram realizados na gestão do ex-presidente Bolsonaro. O procurador-geral, ele tem um poder muito grande dentro da estrutura do INSS. Muito grande. E ali, pelos documentos até agora nós temos conhecimento, tinham outros servidores também do INSS que têm uma relação aparentemente forte com seu esposo, o Virgílio. E ali eles tramaram muita coisa, porque eles receberam benefícios. Eu disse semana passada ao ex-presidente do INSS, Stefanuto, que ele cometeu um erro grave de ter deixado servidores que estavam na gestão anterior na atual gestão. E foram justamente esses servidores que continuaram fortalecendo essa trama, essa organização criminosa, onde essas pessoas lesaram, roubaram milhões de aposentados e pensionistas. Senhores e senhoras que vivem da aposentadoria, que garantem a subsistência, a vida da família com a aposentadoria. Suor de muitos anos de trabalho, de contribuição. E essas pessoas foram roubadas de maneira covarde, nojenta. E tudo aponta por uma grande participação do seu esposo, Virgílio. A senhora não pode responder pelo crime, pelo ato dele. Isso é verdade. E tenho certeza que a CPMI não quer que a senhora pague pelo crime dele. O problema é que a senhora tem participação no crime e também aponta os dados. As empresas que ele usou para receber os dinheiros, os benefícios, milhões, estão em nome da senhora. E a senhora também como administradora. No endereço do seu consultório ou no endereço da sua residência. Então é difícil falar que não sabia. Como já foi dito, são milhões que entraram na conta. De onde veio? De onde ele apareceu? De onde? Vocês tinham sonhos, aparentemente. Afinal de contas, eu estava comprando uma casa de luxo, de 28 milhões, cancelada após a revelação do esquema. Então, tinham planos de continuar com esse roubo. Tinham planos claros de continuar com esse roubo. Mas tudo ruiu. Construindo um sonho de vocês roubaram pessoas que contribuíram e trabalharam a vida inteira, com suor. E dói ter o desconto da Previdência. Quem já foi assalariado, recebe o seu olerite, quando vê lá o desconto da Previdência, fala, caramba, esse dinheiro... Porque isso é no futuro que eles vão receber, na sua aposentadoria ou pensão. Vocês roubaram eles, tiveram benefício desse roubo e estavam construindo um sonho de vocês, à custa dos outros. De pessoas inocentes, de pessoas simples, muitas delas, entendeu? Que ali, sabe, não estavam nem entendendo o que estava acontecendo. Mas vocês sabiam o que estava acontecendo. Será difícil a senhora provar que não sabia, porque entrou nas mais diferentes empresas que você constituiu, com o mesmo contador de parte das entidades que fraudaram. É muita coincidência. Paraná, São Paulo, empresas em outros estados, é muita coincidência. Junto com o André Fidelis, outro servidor do INSS, que é de outro estado, se não me engano, do estado do Nordeste, a senhora no Paraná, gente em São Paulo, com Oliveira. Então, assim, que coincidência foi essa? Isso não é coincidência. Isso é crime, isso é organização. E a senhora está no meio. Provavelmente te levaram para esse meio. Foi usada, mas se beneficiou. Se beneficiou. Tem um filme que retrata também algo semelhante a isso. O Blue Jasmine, do premiado cineasta Woody Allen, que fala de uma socialite norte-americana que vivia numa vida de luxo,
no crime praticado pelo marido, mas se beneficiava, gostava da vida de luxo, que vinha do dinheiro do crime, e fingia que não a sabia, ou que não a queria acreditar. Não quero pensar de onde vem o dinheiro, deixa eu só usar. Deixa só usar. Então, lógico, o processo vai continuar, vai acontecer. A senhora, infelizmente, não está colaborando. A gente esperava que a senhora pudesse colaborar. Pela sensibilidade da mulher nesse caso. De poder vir aqui e explicar um pouco mais para a gente. De falar. Né, de demonstrar que a senhora eventualmente foi só usada. Mas eu achava no início que a senhora talvez tivesse sido só usada. Mas com a não colaboração de hoje, eu mudo minha opinião. Porque a senhora se beneficiou e muito. O seu esposo também tem muito para explicar. Esperamos que ele colabore no próximo depoimento. Porque as pessoas esperam isso. As pessoas estão aguardando isso. As pessoas querem saber. Tem senhores e senhoras, nesse momento, em suas residências, acompanhando essa CPMI, porque eles foram roubados. Eles querem saber quem, de fato, estava por detrás, quem se beneficiou, quem são esses sócios ocultos também, que tiveram proveito, que tramaram. E a minha avaliação é que o senhor Virgílio, ele teve na ponta do esquema. Ele operou diretamente. Ele facilitou como procurador-geral, começando lá em 2020. Ficou até 22. Depois retornou na gestão em 23, que foi o erro do presidente do INSS, permitir que essas pessoas continuassem. Porque são linhas políticas diferentes de governo. Ele trouxe um servidor que se mostrava com currículo técnico bom, de carreira, como procurador, mas que estava tramando, organizando, na ponta dessa organização criminosa, dentro da estrutura do INSS, e ali se articulando com entidades bandidas, que foram simplesmente fundadas para receber o dinheiro, para roubar os aposentados. É muito interessante, você pega o tempo da maioria dessas entidades de fundação, logo depois elas assinam o contrato com o INSS e começam a fazer os descontos. Parte de vossas empresas também são criadas nesse período. É muita coincidência. Não é coincidência. Não existe coincidência no crime. São fatos, são atos, são atitudes, são decisões tomadas, deliberadas, pensadas, organizadas. Nós estamos diante de uma organização criminosa. Pode ter certeza que a pena será ainda maior. E tem gente que pode colaborar para ter o benefício da lei de não sofrer o rigor da pena. Podem colaborar. Só que tem um tempo, eventualmente, dessa colaboração. Tem uma hora que passa, aí não dá mais. Não dá mais. Tem um tempo para arrependimento, para assumir a responsabilidade, para efetivamente colaborar com a justiça. E, nesse caso, colaborar com a angústia, acabar com a angústia dessas pessoas que foram roubadas. A senhora pode ter certeza. Talvez tenha algum cliente da senhora, uma pessoa idosa, que a senhora falou que também é especialista, que tenha sido lesado. Lá do Paraná, lá de Curitiba. Provavelmente ele esteja vendo a televisão, a TV Câmara ou a TV Senado, acompanhando essa rede, para saber o que a senhora possa falar para ele. Porque ele devia ter ali, provavelmente, a senhora como uma médica, uma boa profissional, e de repente ele fala: eu fui roubado pela quadrilha do INSS, e ela também se beneficiava daquele meu dinheirinho todo mês.
Pode ter certeza, porque tem gente... Só um segundo. Excelência, permita o parlamentar terminar a fala, eu passo a palavra à senhora logo em seguida. Nós estamos assistindo o parlamentar tecer uma série de julgamentos a respeito da minha cliente, falando da profissão dela, dos atendimentos clínicos dela. Isso é um absurdo. Não, o parlamentar, senhora advogada, o parlamentar tem o direito de se manifestar. 1 minuto a mais para o deputado Alencar. Obrigado, presidente. Eu não estou julgando o trabalho dela, não. Estou dizendo, inclusive, os pacientes dela, que deve ter sido bem atendido por ela, provavelmente alguns deles aposentados, foram lesados. As provas vão dizer, mas eles estão vendo pela televisão e estão querendo saber o que ela pode colaborar conosco. São milhões de brasileiros e brasileiras sofridos. Demora para se aposentar. Demora. São anos de contribuição. São anos de trabalho. Que aumentou, infelizmente, pela gestão Bolsonaro, que fez a reforma em 2019, aumentando o tempo de idade de contribuição e reduzindo o valor, por exemplo, da pensão. Diga-se passagem, é bom lembrar isso, mas são anos. E vocês lesaram mês a mês, recebendo milhões, construindo o sonho de vocês em cima do suor da vida dessas pessoas. Esperamos que a verdade venha à tona, e ela virá, e todos, sem exceção, sejam devidamente punidos com o rigor da lei.